Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Essa é uma aula para a turma 3000. Vai ser uma aula um pouquinho diferente, porque eu vou estar falando para vocês um pouquinho de cada questão que eu coloquei na nossa P1, tá bom? Vou tentar sinalizar aí de que capítulo, no caso aula, né? Porque nosso livro ele fala de aula. Eu tirei, o que vocês precisam alcançar dentro dessas questões. Lembrando que essa prova deve estar sendo realizada por vocês quinta-feira, né? Hoje, dia 2/7. E peço que vocês se dediquem bastante. E vamos lá, no decorrer da prova eu vou falando, sinalizando mais coisas para vocês. Nessa número 1, tá falando do BRIC. Tá falando de situações que acontecem de um modo geral em relação a esse bloco econômico, ou esse bloco econômico não, esse bloco, o que vai vir a ser um bloco econômico, né? Porque ainda está num processo de formação. E aí tá pedindo, apresente 2 características econômicas comuns aos BRICS que justifiquem a expectativa acerca desses países no início do século XXI. Em seguida, considerando a heterogeneidade do bloco, aponte 2 diferenças entre seus integrantes, uma econômica e outra política. Galera, lembrando que essa prova tem muitas questões que dentro da mesma questão pede 2 ou 3 coisas. Por favor, prestem atenção nisso na hora de respondê-la, porque é muito comum os alunos, por causa da ansiedade, responder só metade da questão e não responder o resto, tá bom? Então, nessa questão, vocês precisam me dizer quais são as características incomuns que levaram a esses países a formar o BRICS e 2 diferenças, uma econômica e uma política, desses países, tá bom? Então, 2 situações parecidas e 2 situações de diferença entre esses países, no caso, uma econômica e uma política. Esse assunto está na aula 7 de Geografia 2. Vamos para número 2. O Estado e a fronteira formam um par indissolúvel, na medida em que a existência formal de um Estado passa necessariamente pela delimitação de uma linha fronteiriça que define o território Estado-nação. Esse assunto ele está no nosso contexto geral de divisão de fronteiras, do que é Estado. Então, assim, eu não me preocupei em tirar ele de um capítulo específico, tá bom? Mas é importante que a gente lembre o conceito de Estado com letra maiúscula. Estado tem um território delimitado, com suas fronteiras, com a sua soberania, com o seu governo, com leis, com a sua nação, enfim. E aí a pergunta para você definir, né, o Estado, levando em consideração as nossas fronteiras aqui do Brasil e citar 2 problemas contemporâneos, ou seja, 2 problemas que enfrentamos recentemente em relação a controlar essas fronteiras aqui no Brasil, ok? Ou seja, o que a gente não consegue impedir que entre através das fronteiras e por que não conseguimos impedir? Mais ou menos essa ideia. Na número 3, nós temos aí um assunto da aula 4 de Geografia 2. Tá pedindo para vocês escreverem o que são blocos econômicos, por que eles são criados e trazer 2 blocos atuais, citar 2 blocos atuais com as suas localizações. Beleza? Tranquilo também, né? Olha quantas perguntas tem nessa mesma questão, hein, galera? Na 4, o assunto é globalização, aula 3 de Geografia 2. Galera, eu não tô me referindo ao vídeo 3 lá que eu botei no YouTube, não, tá? É aula livro. Eu me referi a capítulos do livro, porque tem vídeo que tem 2 capítulos, tem vídeo que eu dividi capítulo, então pega a direção aqui em relação ao livro, tá? Tá pedindo para vocês escreverem, né? A conquista do espaço e do tempo em relação à globalização. Ou seja,
Como que foi possível a gente hoje ter a impressão de que o mundo encolheu? Da gente conseguir ter acesso a ter relações mais próximas com qualquer lugar do mundo e o ir e vir mesmo ser muito mais rápido. Questão muito tranquila de desenvolver, ok? E na letra B, um problema, duas críticas, não são, são duas, perdão, duas críticas ambientais em relação ao processo de globalização. Beleza? Tranquilo também, né? Na 5 nós temos um mapa que tá lá também na aula 7 de Geografia 1, que na verdade é um tipo de projeção cartográfica, esse mapa. E aí eu quero que vocês, através da leitura dessa projeção cartográfica, só para vocês lembrarem, são as anamorfoses, vocês consigam me explicar essa representação, como que ela funciona, citando os exemplos de maiores e menores taxas de mortalidade infantil. Beleza? Justamente através desse estilo de representação cartográfica. Na 6, tá pedindo para vocês... deixa eu só ver qual é a referência aqui. Capítulo 10 do livro 3, tá? Essa é a única questão que eu acabei indo até o livro 3. Tá falando um pouco aqui de fenômenos naturais, como terremotos, atividades vulcânicas, ciclones, e alguns fenômenos que são naturais, mas eles são induzidos ou eles são acelerados pelo homem. E aí tá pedindo para vocês, na primeira, explicar por que não temos terremotos e vulcanismos aqui no Brasil, tá? Fácil demais, né? E na letra B, olha a quantidade de perguntas aí na letra B. O que são escorregamentos e o que são inundações? Escorregamentos é como deslizamentos de terra, tá bom? Como eles ocorrem? O que fazem eles acontecerem? E por que acabam se tornando desastres naturais, principalmente aqui no Brasil? Tá? Então é para você escrever um textinho, né, sua resposta, ligando uma informação a outra aí. E na 8, projeção cartográfica, nós temos aí duas projeções diferentes, você tem que explicar um pouquinho, falar um pouquinho de cada uma, ok? E na letra B, você tem que me dizer por que a projeção de Peters é criticada e pouco utilizada. Você me traz aí pelo menos um ou dois argumentos de não se usar tanta projeção de Peters hoje. Beleza? Prova tranquilíssima, eu tenho certeza que vocês têm toda a condição de gabaritar. Quero também agradecer que nessas últimas 2 semanas eu tenho recebido bastante coisa de vocês, retorno de atividades, dúvidas, e eu tô bastante contente com isso, tá bom? Estou aqui disponível para o que vocês precisarem. Muito obrigada pela atenção, boa prova!